Pois é, para muita gente, milhares de pessoas com certeza, depois dos dias de folia com a realização do carnaval, é hora de recuperar as energias. E você sabe quais alimentos são indicados para repor a energia perdida? Boa parte das pessoas até costuma iniciar uma nova dieta após a folia de Momo, mas muitas vezes também não consulta um profissional especializado. Pois então, a gente vai ajudar você que está precisando de uma orientação, precisando aumentar a imunidade também. E conversa agora com a nutricionista Tâmara Ferreira, nossa convidada no Issa Bahia, sempre muito solícita. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bom, Tâmara? Bom dia. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né, Jefferson? É um prazer enorme estar aqui com você, sempre te admiro, né, te admirei muito há muitos anos, você que é um ícone, né, do telejornalismo baiano, né, e por que não brasileiro, né? Então, vamos falar a respeito hoje sobre alimentação saudável, sobre o que a gente pode fazer, né, para recuperar as energias, para poder fortalecer o nosso sistema imunológico, após Inclusive, essas festanças, né, carnavalescas. inclusive depois do carnaval, é muito comum o surgimento de viroses, não é, Tâmara? Ou seja, o pessoal ali, todo mundo se abraçando, respirando aquele ar do outro muito pertinho. Passa um tempo aí, daqui a uma semana tá todo mundo, seja com uma gripe, sei lá, algum tipo de virose. Então, a pergunta é exatamente essa. Como é que a gente pode ter a energia recuperada, não é, depois do carnaval, e ter a nossa imunidade fortalecida para evitar que a gente fique doente, Tâmara? Vamos lá. Com relação à alimentação, o que a gente precisa entender é o seguinte, que a gente precisa retomar aquilo que a gente fazia antes do carnaval, né? Que é uma alimentação mais saudável, ou seja, a gente precisa aumentar a ingestão de água, tá? Pode ser água, pode ser água de coco, podem ser sucos de preferências naturais, evitar sucos industrializados, aquele suco cheio de açúcar, tá? A gente sabe que o açúcar, ele pode piorar ainda mais, eu digo açúcar branco, né? Pode piorar ainda mais a nossa energia. A gente precisa consumir... O açúcar, ele, por que piora? O açúcar, ele acidifica o sangue, né? Eu já ouvi isso aí, que facilita o surgimento de doenças. Tem a ver, é por aí mesmo? Exatamente. Por exemplo, o açúcar branco, o que é que ele vai fazer? Ele vai provocar um certo grau de disbiose, que é desequilíbrio das bactérias do nosso intestino, tá? E a gente sabe que o intestino, ele rege, né? Ele comanda o nosso organismo. Então, a gente vai aumentar a produção de bactérias ruins, reduzir a produção de bactérias boas, e dessa forma você reduz a absorção dos outros nutrientes, né? Então, digamos, um couve, uma cenoura que você vai comer, você pode não ter absorção dessas vitaminas presentes nesses alimentos de forma otimizada. Da mesma forma que, quando você também come algum alimento com muito açúcar, seu açúcar do sangue ele vai aumentar, mas depois ele vai cair, né? Então, quando ele cai, você fica mais cansado, mais fadigado, aí a tendência é você voltar a comer alguma coisa com muito açúcar novamente, aí seu açúcar do sangue aumenta de novo e depois ele cai novamente, tá? Por isso Então, o que a preferir gente os precisa sucos fazer... naturais, né? Por isso. Exatamente, porque o suco de preferência natural, e evitando colocar açúcar, ele vai ter o açúcar presente na fruta, fora que ele vai ter fibra. Então, se você fizer um suco, por exemplo, de laranja com cenoura, né, e não coar, ele vai ter a fibra daqueles alimentos. E essas fibras vão alimentar as bactérias boas do seu intestino e, dessa forma, aumentar a produção de energia. Né? Então, por exemplo, cenoura, couve, beterraba, alho, açafrão... Esses alimentos, eles vão contribuir também para fortalecer o nosso sistema imunológico, porque eles vão ter diversos minerais e vitaminas que vão contribuir para a formação dos anticorpos, né? E também vão contribuir para a saúde do nosso intestino. Vamos pensar que o intestino, né? Já que a grande maioria das pessoas fala hoje que o intestino é o segundo cérebro. E ele realmente é, porque o intestino se conecta diretamente com o cérebro. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais saudável para que a gente possa produzir os anticorpos, ter a nossa imunidade mais fortalecida e também para que a gente possa produzir energia. Com relação, Jefferson, ao que você falou da produção de energia, a gente pode, por exemplo, consumir um pão, mas um pão de preferência integral. Olha ali no rótulo, se o ingrediente vier primeiro, como primeiro ingrediente, tiver farinha de trigo integral, esse é um pão integral bom. Agora, se tiver escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, para depois vir a farinha integral, esse pão não é um pão integral verdadeiro. Essa Ou dica então é a gente legal, pode viu? substituir o pão... Isso, ou então a gente pode substituir o pão por aipim, banana da terra, batata doce, cuscuz, que são outros tipos de carboidrato, digamos, que vão ter a sua absorção, né, um pouco mais lenta e dessa forma também vão nos dar energia.
E sempre, Jefferson, combinar, por exemplo, esses carboidratos que eu falei, né, que é o pão, aipim, banana da terra, batata doce ou cuscuz, com algum tipo de proteína. O que é proteína? Carne, peixe, frango, ovos. Então, por exemplo, comer um pão com ovo, comer, por exemplo, uma batata doce com ovo, então com frango desfiado que de repente sobrou do almoço do dia anterior. Então, isso vai contribuir para a minha produção de anticorpos, porque o anticorpo é formado a partir de proteína, né? Que é carne, peixe, frango, ovos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Então, se nós inserirmos esses alimentos, né, na nossa alimentação aí, ao longo do dia, a gente vai ter a nossa imunidade estabelecida, vai ter a questão da energia também mais estabelecida. E outra coisa, a gente precisa entender que não é só a alimentação que vai ajudar nesse processo. A gente também precisa voltar a ter um sono mais reparador. Então, por exemplo, no carnaval, né, muitas pessoas nem dormem direito, né, já chega em casa de manhã, já acorda, já come, já sai novamente. Então, você ter um sono mais reparador, você dormir de 6 a 8 horas, isso vai restabelecer o seu sistema imunológico, isso também vai aumentar a sua produção de energia, porque você precisa descansar, né? O seu corpo é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina, então a gente precisa descansar para ter a nossa energia, digamos, né, revigorada, produzir os hormônios, absorver as vitaminas e minerais, para que a gente possa ter energia e o nosso sistema imunológico estar eficiente para combater vírus, bactérias, né, e demais micro-organismos que puderem, né, nos afetar, né? Até porque a gente sabe que com o carnaval as pessoas ficaram muito próximas, né? Então aí tiveram vários vírus aí, então daqui a pouquinho, como você falou, daqui a uma semana, 15 dias pode acontecer, né, esses processos de virose e tudo. Mas se nós estivermos com o nosso sistema imunológico mais fortalecido, né, através do consumo desses alimentos que eu falei, a gente pode ou não ter essas viroses, ou se ela vier nos atingir, a gente vai ter uma severidade menor, né, dessas viroses. Quando você cita o pão integral, o inhame, o aipim, cuscuz, não é? Como exemplos de carboidrato para restabelecer a energia gasta durante o carnaval, é um ou outro que você também sugere? Porque misturar pão com aipim com inhame é meio complicado também, não? Vamos lá, eu digo depende. Por exemplo, se a pessoa quer emagrecer, ela deve realmente comer uma coisa ou outra. Mas se é uma pessoa que quer, de repente, ganhar massa muscular, que ela é aquela pessoa que a gente chama, né, de magra de ruim, né? Ela é muito magrinha e ela Magra de precisa ruim é engordar, ótimo, né? isso, né? Precisa ganhar peso. Ela pode sim comer o pão e a raiz. Tudo depende da quantidade, né? Então, por exemplo, para uma pessoa que quer emagrecer, ou ela vai comer 2 fatias de pão, ou vai comer, por exemplo, uns 2 pedaços médios de aipim, ou um pedaço médio de cuscuz, por exemplo, tá? Agora, se a pessoa quer engordar, se ela precisa ganhar mais peso, de repente ela está passando por um processo patológico, né? Então, o processo de doença. Então, o que ela pode fazer? Ela pode comer, por exemplo, uma fatia de pão mais um pedaço de aipim, não tem problema. E sempre associar com a proteína, como eu falei. Nunca comer o carboidrato puro, sempre comer associado com a proteína, até para poder dar mais saciedade, né? Porque quando você come um pão puro, você vai sentir fome mais rápido. Se você come um pão e coloca, por exemplo, um azeite de oliva, coloca um tomate, um alface, coloca um ovo, por exemplo, você vai ficar com fome, você vai ter, na verdade, você vai ter mais saciedade, e dessa forma você vai ficar com fome daqui a umas 2 horas, por exemplo. Então, isso é importante para evitar também que você fique com fome a todo momento, né? Oi, Tâmara, bom dia, aqui é Ernesto. Me tira uma dúvida, e o que é que a gente não deve comer numa situação como essa? Que tipo de alimento atrapalha a recuperação depois de uma maratona carnavalesca ou de algum momento que a gente estica a corda um pouquinho e precisa dessa recuperação? Bom dia, Ernesto. Vamos lá, o que a gente deve evitar nesse momento é alimentos mais gordurosos e de difícil digestão, como feijoada, rabada, mocofato, muqueca. Assim não. E a nossa tradição? Entenda, evitar. Quando a gente fala evitar, não significa que você não vai comer, mas você Ernesto, precisa reduzir a adoro frequência uma e reduzir a rabada, né? quantidade com que você vai comer. Então, por exemplo, se a pessoa passou o carnaval todo comendo feijoada, o que ela tem que fazer agora? Ela precisa ou comer um feijão, digamos assim, com carnes magras, né? Alcatra, patinho, músculo e temperado, evitar aquelas carnes mais gordurosas, né?
como charque, pé de porco, tá? Então, assim, é o que eu digo, essa hora é a hora de retomada de alimentação mais saudável. Então, se você fez o uso desse tipo de alimento, né, durante o carnaval todo, o que você tem que fazer? Você vai evitar. Ou você não vai comer, ou você, quando for comer, vai comer uma concha, e sempre associado com a salada, por exemplo, né? Então, a gente deve evitar esses alimentos mais gordurosos, porque eles demoram mais tempo para serem digeridos. E dessa forma, você começa a ficar, né, mais fadigado, porque o organismo vai voltar o sangue para digerir aquele alimento que está dando mais trabalho, né? Uma forma de compensar esses alimentos mais gordurosos é associar com muita verdura, salada, não é? Isso facilita a digestão, né? Exatamente, porque também é rico em fibra e dessa forma isso vai diminuir a absorção desses alimentos gordurosos e também vai provocar mais saciedade. Então, por exemplo, quando você come uma feijoada, uma rabada, um mocotó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comer juntamente com a salada. Então, você vai comer a sua feijoada, mas você vai comer, por exemplo, uma salada de couve, com alface, por exemplo, com tomate, uma salada vinagrete, porque a salada é rica em fibra e dessa forma vai reduzir a absorção daquela gordura que você vai consumir, né? Então, é o que eu digo, a gente não precisa deixar de comer o que a gente gosta, mas a gente precisa saber como comer e o horário em que vai consumir, e a combinação desses alimentos. Outra coisa importante que a gente precisa evitar nesse momento é o açúcar, né? Então, por exemplo, fazer um café, colocar uma canela, né? Evitar estar colocando açúcar, ou se você coloca muito açúcar, você precisa reduzir o consumo desse açúcar, porque esse açúcar, como eu te falei, ele vai provocar, né, entre aspas, uma detonada no seu intestino, aumentando as bactérias ruins, reduzindo as bactérias boas, e dessa forma você não consegue absorver bem os nutrientes que você consome. Outro alimento também que a gente precisa evitar consumir nesse momento são alimentos com muito sal, né? Então, por exemplo, salsicha, mortadela, né? Esses alimentos, por exemplo, peitos de peru, que as pessoas pensam que é um alimento saudável e não é, porque ele é um embutido, né? Então, a gente precisa evitar o consumo desses alimentos para que o nosso intestino volte a funcionar de forma melhor, para que ele possa, digamos assim, ter as suas potencialidades, né, desenvolvidas. Então, por exemplo, o intestino é responsável pela produção de energia, absorção dos nutrientes, eliminação das toxinas também. Então, a gente também tem esse outro fator. A gente precisa ter uma alimentação mais saudável, né? Evitando esses alimentos, eu digo, nesse momento, para que a gente possa também ajudar a eliminar as toxinas. Essas toxinas foram de onde? Foram, na verdade, formadas no nosso organismo pelo excesso de bebida alcoólica, pelo excesso de alimentos gordurosos, né? Então, a gente precisa retomar, né, uma alimentação saudável, retomar a atividade física, então, voltar a ter um sono mais reparador, para que o nosso organismo entre nos eixos e faça com que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico e também aumente a produção de energia. Está conversando aqui com a nutricionista Tâmara Ferreira. Você estava falando da importância de associar um carboidrato, um pão integral, aipim, um cuscuz, com uma proteína. Ok? Proteína a gente pensa logo numa carne, não é? Seja carne bovina, suína, enfim, um franguinho. E para quem é vegetariano, Tâmara, qual é a dica que você dá? Para quem é vegano mesmo, por exemplo, que não chega nem perto de um ovo de galinha. O que se Exatamente, faz? a gente tem os cogumelos, né, que são proteínas de origem vegetal, a gente tem o cogumelo, a gente tem o grande bico, ervilha, lentilha, né, tem os queijos, né, à base de vegetais, como o tofu, por exemplo, que é um queijo à base de soja. Hoje em dia existe queijo à base de castanha de caju, né, a gente também tem os leites, né, vegetais. Então, assim, a gente tem outras opções, né, de proteínas de origem vegetal para que possa ser substituída pelas proteínas de origem animal. Maravilha, Tâmara, olha, muito obrigado, sempre bom conversar com você. Também eu admiro muito você, acompanho sua trajetória sempre na mídia, sempre sendo solicitada e sempre muito simpática, com conhecimento muito legal para dividir conosco. Então, muito obrigado. Acho que muita gente aproveitou essas dicas aí para repor as energias, para, quem sabe, ter uma educação alimentar adequada, que é o que todos nós precisamos, independentemente de pós-carnaval, mas ao longo da nossa vida. E você é uma figura que nos ajuda muito nesse sentido. Então, olha, muito obrigado mesmo, viu? Um bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço, espero que essa próxima seja realmente bem próxima, né? E o que, na verdade, a gente faz aqui, Jefferson, é o quê? Educação nutricional, né? É levar para as pessoas informação a respeito de saúde. A gente sabe que nem todo mundo tem condições, ou tem tempo, ou tem acesso a um nutricionista. Então, a gente falar aqui através de um rádio, através da TV, é uma forma de nós levarmos educação nutricional, para que as pessoas tenham acesso à informação, que a partir do momento que a gente tem acesso à informação, nós fazemos escolhas mais saudáveis, né? E muito obrigada a você, muito obrigada a todos aí da equipe. E você faz isso muito bem, Tâmara. Muito obrigado mais uma vez, um abraço. Agora são 7h49 na Tarde FM.